Sabe, quando a gente pensa nos momentos que decidiram a Segunda Guerra Mundial, logo vem à cabeça nomes como Stalingrado, o Dia D. Mas e no fronte asiático? Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada numa batalha que pouca gente conhece, mas que foi absolutamente crucial. Uma batalha que mudou tudo na guerra no Oriente. Essa frase aí resume bem o clima da época. Era um cenário desesperador mesmo. O Império Japonês estava avançando pela China com uma força que o mundo todo achava que não dava para parar. A sensação era de derrota iminente. Tá, então vamos mergulhar nisso para entender o tamanho do problema. Como é que o Japão se tornou essa força tão, mas tão avassaladora logo no comecinho do conflito? Olha, o que choca aqui é a velocidade. A invasão começa em 1937 e no mesmo ano a gente vê a queda de cidades gigantescas. Pequim, o centro comercial que era Xangai e até a capital da época, Nanjing. Foi uma campanha relâmpago, super brutal, que deixou um rastro de destruição e deixou o mundo todo de queixo caído. Então, a grande questão é essa. A percepção no mundo todo era de que a derrota da China era inevitável. Para quem olhava de fora, não era uma questão de se a China ia cair, mas de quando. Qualquer tipo de resistência parecia completamente inútil. E é exatamente aqui que a nossa história dá uma virada. Em 1939, 2 anos depois do início da invasão, num lugar chamado Changsha, aconteceu algo totalmente inesperado. Foi o momento em que o roteiro da guerra começou a ser reescrito. Changsha não era um alvo qualquer, não. Era uma cidade com uma importância estratégica vital. Conquistar aquele ponto significava abrir caminho para dominar todo o sul da China, cortando linhas de suprimento que eram cruciais. A pressão para o exército japonês era enorme. Então, diante de um exército que parecia invencível e com um objetivo tão claro, a grande pergunta era: como é que uma resistência seria possível? Ainda mais depois de 2 anos de uma derrota atrás da outra. A resposta está numa mudança radical de estratégia. Pela primeira vez na guerra, os chineses não recuaram. Eles transformaram o terreno, que era super acidentado, numa arma. Começaram a usar táticas de guerrilha para criar uma guerra de desgaste sem fim. Em vez de ir para o confronto direto, a ideia era cercar e repelir as forças japonesas, quebrando o avanço deles. E o resultado foi um verdadeiro terremoto. O mito da invencibilidade do Japão simplesmente ruiu. E não foi uma briguinha qualquer, foi uma derrota decisiva numa grande batalha em terra. A primeira do Japão na guerra. O choque foi sentido no mundo todo. Uma vitória só pode parecer pouco no meio de uma guerra mundial, né? Mas as ondas de choque de Changsha se espalharam por todo o conflito. Vamos ver como isso aconteceu. A mudança é impressionante de ver. Antes, a gente tinha um avanço japonês que não parava por nada. Depois de Changsha, ele simplesmente estagnou. A China, que só sabia recuar, agora segurava firme suas posições. E aquele sentimento de que o colapso era inevitável foi trocado por um novo e poderoso sentimento de esperança. Para a gente entender como uma coisa levou a outra, primeiro, a vitória provou que o Japão não era invencível, podia sim ser parado. Segundo, o moral chinês foi lá para cima, como nunca antes. Terceiro, e isso foi crucial, convenceu os aliados de que valia a pena apoiar a China, que ela era uma parceira viável na luta. E por último, deu início a uma guerra de desgaste que o Japão, com seus recursos limitados, não ia conseguir sustentar por muito tempo. E esse apoio dos aliados não ficou só no papel, não. Ele se tornou real, com equipamentos, suprimentos e até pessoal, como aquele famoso esquadrão de pilotos voluntários americanos que ficaram conhecidos como os Tigres Voadores. Eles viraram um símbolo muito forte dessa nova fase de cooperação e resistência. E tudo isso nos leva à mudança mais profunda de todas, que não foi só tática ou estratégica, foi psicológica. A mentalidade da guerra mudou para sempre depois de Changsha. Essa frase final resume tudo de forma brilhante. A luta deixou de ser apenas sobre não ser completamente destruído. Passou a ser uma luta para vencer, uma resistência ativa, com um objetivo claro. Foi essa mudança fundamental que deu força para a China continuar lutando pelos anos seguintes até a vitória final. A história está cheia de momentos como esse de Changsha. Batalhas e eventos que, mesmo sendo ofuscados por outras histórias mais famosas, mudaram completamente o rumo das coisas. A vitória em Changsha lembra a gente que a história muitas vezes é escrita nos detalhes que a gente acaba esquecendo. Fica aí a reflexão. Que outras histórias esquecidas foram essenciais para mudar o mundo em que a gente vive hoje?